Fala, galerinha do YouTube! E aí? Vídeo de como fazer seu estúdio de design faturar mais de 15 mil reais por mês de uma forma muito fácil. William, como que você pode falar, cara, que faturar 15 mil reais por mês é fácil? Cara, não tô batendo nem 5 aqui, não tô batendo nem 4. Cara, cada negócio é um negócio, tá bom? Se você entende os pilares do que eu vou falar nesse vídeo, você vai entender que o crescimento ele é muito mais simples do que você provavelmente viu na internet aí, entendeu? O que que a galera dos lançamentos falam? Cara, você tem que se tornar um designer muito bom para você poder cobrar muito, 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 muito caro em um projeto. Cara, vai demorar quanto tempo para você cobrar 15 mil reais em um projeto? Ou 7.500 reais em um projeto? Se você é um iniciante, é claro, né? Tô falando no caso, tô falando aqui na perspectiva de quem não concorda que é fácil faturar 15 mil reais. Todo mundo tem um lugar, todo mundo tem um tempo de carreira, tá bom? Todo mundo tem um tempo de carreira, todo mundo tem todo mundo no seu tempo, tá bom? Todo mundo tem seu ritmo, às vezes uns crescem mais rápido, outros crescem menos rápido, uns crescem de um jeito mais difícil e acaba parecendo fácil, e outros crescem de uma fácil maneira, só que de um jeito difícil. Então é meio confuso mesmo, é meio doido aqui o negócio. Mas assim, eu vou falar pra vocês o que eu, tá, William, que já fatura mais de 40 mil reais por mês com design, o que eu faço na prática aqui para eu ter bons resultados, tá bom? E é o que eu ensino aos meus mentorados, inclusive entregar 11 plaquinhas dessas plaquinhas aqui, ó, vamos ver, não tá focando, dessas plaquinhas aqui para os mentorados através do meu método, tá bom? Quer participar do programa de aceleração? Clica aqui embaixo que tem na descrição ali, tá? Não é para qualquer um. É para esses designers que já faturam bem, já faturam 8 mil, 10 mil, 12 mil, que é a galera que eu consigo ajudar, que é uma galera que tem um dinheiro para investir em funil, é uma galera que já se provou que vive realmente da profissão, tá bom? Vamos para a prática. Como fazer seu estúdio de design faturar mais de 15 mil reais por mês? Cara, o crescimento, ele não é um esforço que você fica fazendo ali todos os meses, trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, para você poder entregar o projeto e ir pro próximo, tá bom? Você precisa parar de confundir o movimento com o progresso. Não é porque você tá fazendo, que você tá tendo resultado. Não é porque você fica 15 horas na frente do computador, só que essas 15 horas é dedicado para fazer design. Claro, é o que todos nós designers amamos, né? Sentar na frente, abrir o Figma, abrir o Photoshop e fazer um projeto de cair o cu da bunda. É o que a gente gosta de fazer. Só que, cara, de verdade, você pode estar treinando, pode estar se tornando um designer melhor, mas crescendo na prática na empresa, isso não quer dizer nada, entendeu? O que você precisa entender, o que você precisa começar a praticar é trabalhar menos no operacional e pensar mais no sistema, na produção, na operação, nos processos internos. É o básico para você poder crescer. Por exemplo, aqui na minha empresa, quando eu vendo um projeto, eu não faço o projeto. Eu passo para minha gestora de projetos, minha gestora de projetos passa para o nosso designer, o designer executa. Só que eu não. Poxa, se eu vendi um projeto, como que eu vou garantir que o projeto que eu vendi, que eu alinhei com o cliente, vai passar da melhor maneira para o designer, que ele vai executar, entregar de volta para o gestor de projetos e entregar para o cliente e o cliente ficar satisfeito? Eu tenho um processo, eu tenho um briefing muito bem feito, eu tenho um processo muito bem desenhado, a gestora de projetos vai atrás do cliente para dar feedback, para coletar as informações, se tiver algum travamento, alguma indisponibilidade, ela avisa também para o cliente. Então, hoje eu só vendo, alguns projetos eu faço, outros não, tá bom? Crescer nada mais é do que engenharia, não intensidade de trabalho. Então é justamente isso que eu falei: desenhar bons processos, ter um bom início, meio e fim de projeto, a partir do momento que o cliente entra com você. Às vezes você fala, pô, William, eu faço identidade visual tal. E às vezes eu faço 5 reuniões com o cliente durante todo o processo para fazer a criação da marca dele. Às vezes eu faço duas, às vezes eu faço uma. Cara, você precisa entender e mapear os pontos principais que são as perguntas-chave para você fazer para o cliente a melhor forma possível, né? Fazer essas perguntas da melhor forma possível de uma maneira cadenciada. Ou seja, você tem que ter anotado exatamente o que você quer fazer com o cliente, tá bom? Então, o crescimento nada mais é do que você entender de bons processos. É ali que vai liberar seu tempo. Porque a maioria dos designers, eles trabalham 10, 12, 14 horas por dia fazendo design.
E, cara, fazer design, por mais que você está se tornando um bom designer, não coloca dinheiro no seu bolso. O que coloca dinheiro no seu bolso é venda. É venda. É a verdade. É a venda. Tá bom? Então você tem que passar mais tempo vendendo e mais tempo desenhando processos, entendendo sua marca, melhorando seus funis de captação, do que você ficar fazendo design. É a verdade. Se você quiser passar dos 15 mil reais por mês, você precisa ter isso. Precisa ter um bom processo. Se você faz tudo na sua empresa, você não vai passar disso aqui. Você pode passar disso aqui um mês ou outro. Aí você vai falar, poxa, mas eu já cheguei a faturar 20 mil reais sozinho, William. Agora eu estou faturando só 12. Porque isso não é sustentável a longo prazo. Né? Poxa, você teve muita demanda em um certo tempo, um certo período, e essa demanda acabou. Né? Até hoje você não sabe. Eu tenho um mentorado que ele entrou faz pouco tempo. Ele entrou porque ele já chegou a faturar 12 mil reais com design, tipo, consecutivamente durante 3, 4 meses. Depois ele parou, porque ele foi perdendo os clientes. E agora, hoje ele fatura 6, 7, entrou no programa de aceleração querendo mudança, né? Porque, poxa, já cheguei a faturar mais, hoje eu não estou conseguindo faturar mais, por quê? Então é o que eu falo, os processos não estavam bem desenhados. Essa pessoa não foi atrás de uma pessoa para delegar. Não foi atrás de organização dentro da empresa. Então, por isso, não foi um curto período de tempo. Você precisa de estrutura para você sustentar um bom crescimento. Eu faturo mais de 40 mil, pô. Você acha que eu faço sozinho? Tem 4 pessoas na minha equipe. Não tem como. Vamos lá. O teto dos 15 mil reais é totalmente mental, tá bom? E não é papo de coach, não. É só para você poder entender a linha de raciocínio. Ele representa o limite do autônomo, onde o dono é o próprio gargalo e ele precisa mudar o papel de executor para estrategista. Então, o designer tem que deixar de ser um designer autônomo e ser um designer empresário, um designer que empreende, que encontra novas maneiras, que melhora o processo, melhora a margem. Ele desenha um comercial melhor, ele desenha uma empresa melhor. Se eu fico 12 horas na frente do Figma aqui fazendo, entregando todos os projetos, quanto que eu vou ter tempo para poder realmente desenhar um processo melhor? Então, eu preciso delegar. Eu preciso dar eficiência ao meu processo interno aqui. Não é só sentar e fazer. Ah, eu sei fazer landing page, vou sentar e fazer. Não, pô, calma lá. Você pode sentar e fazer, mas, poxa, e quando que você vai parar para você desenhar esse processo para outra pessoa fazer para você? Quando que você vai contratar? Enfim, esse é o pensamento que eu quero que você tenha, tá bom? O que você precisa ter também? Ter clareza de modelo, saber o que você vende, para quem você vende e por que você vende. Eu cansei de falar desse livro aqui, ó, Brand Storytelling. Esse livro aqui, ele é um livro muito bom. Ele ensina você a colocar o cliente dentro da história da sua empresa. E como que você faz isso? Por exemplo, a Prisma é uma empresa de performance, tá bom? A gente acredita que design é performance. Então, a gente vai buscar... Qual que é a missão da Prisma? Nós queremos que a marca dos nossos clientes seja uma predileta dos clientes deles. E que ocupe o lugar certo na cabeça do cliente ideal dos nossos clientes. Então, uma empresa de branding, tá bom? A Prisma é uma empresa de branding. E é uma empresa que quer aumentar a eficiência, dar mais desempenho para os nossos clientes através de um bom design. Ocupar o lugar certo na cabeça do cliente. Reduzir o tempo de negociação. Por exemplo, imagina você chegou na call de vendas e falou, cara, a gente vai reduzir o tempo de negociação que você tem junto com os seus clientes e o tempo de negociação do seu comercial, porque todos os pontos de comunicação do seu Instagram, da sua plataforma, eles vão ter um contexto onde o cliente que paga caro, ele se identifica com aquilo. Então, o nosso design é estratégico por conta disso. Você vai reduzir o tempo de negociação. Olha que bagulho bizarro. O cliente fala, nossa, é isso que eles conseguem fazer. Então, é isso que você precisa entender. Você precisa entender qual que é o seu forte. Já cansei de falar disso aqui nesses vídeos. Esse livro é muito bom. Tá bom? Inclusive, ele tá aqui atrás. Aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom. Muito bom. Tá? Vambora. Deixa eu colocar aqui. Tese comercial, como o design gera resultado. É exatamente o que eu acabei de falar. Eu falo pro cliente, cara, quando a gente entra num projeto, a gente vai mapear o seu contexto e vai entender o tipo de cliente que é mais fácil pagar para você. E a gente vai fazer todo o design, toda a parte de comunicação visual para esse cliente se identificar, te pagar mais fácil, pagar mais rápido. Basicamente isso. Outra coisa, você precisa transformar a sua entrega em um produto repetível. Você precisa deixar a sua entrega padronizada e fácil, qualquer um consegue entregar. Hoje, qualquer um da minha equipe consegue entregar uma landing page. Porque o processo está fácil, né? Já tem o modelo desenhado. Sobre tempo, você tem que parar de trocar hora por processos, tá bom? Você precisa criar padrões de produção
E o seu lucro vai vir de eficiência, não de mais projetos, tá bom? Então, por exemplo, pensa comigo. Se você tá trocando o seu tempo de hora por processo de design, né? Processo de design. Cara, você vai ficar 14 horas fazendo design e não vai crescer. Quando você para e cria os padrões de produção, por exemplo, se um designer aqui na Prisma, ele sabe que ele tem que fazer a página responsiva, o cara que implementa, tem que fazer em 1920, 1300, a resolução, né? 1920 pixels, 1367, 1440, 1024 e 768. E 768 só que 430. Ele tem que fazer responsivo para esses layouts. Isso aqui está documentado no meu ClickUp. Além disso, tem que ter o quê? Tem que ter um page speed acima de 92%. Se a página tiver abaixo de 92%, a gestora de projetos cobra e pede para refazer. Então, é um padrão. Então, eu criei um padrão de produção. Eu tenho o meu swipe files ali à disposição da minha equipe. Minha equipe só fazer de forma rápida os projetos, né? Então, dali que vem o lucro. Vem de eficiência, entendeu? E se eu pego todos os projetos, eu faço vários projetos de uma vez, e não tendo eficiência para cada um, eu fazendo cada projeto começa de um jeito e tem um padrão diferente, eu acabo perdendo essa eficiência e eu demoro muito mais tempo do que eu poderia. Então, por exemplo, se eu pego 6 projetos para fazer, digamos que é um mês bom, eu cobro 2.000 por projeto. Aí faturei o quê? Faturei 12.000. Cara, se eu começo cada projeto de uma vez, eu fico querendo dar o melhor de mim em cada projeto, eu não vou conseguir ter tempo para ir para o outro projeto. Eu preciso tornar tudo mais eficiente, né? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Quando chega um cliente aqui na Prisma, quando eu faço alguma página, e eu sei que eu já fiz outras páginas para o cliente, e eu upei uma fonte lá. Por exemplo, eu upei a fonte Metrópolis, lá no WordPress, lá para poder deixar a página mais rápida, né? Eu upei as fontes personalizadas. Cara, se o cliente chega querendo fazer outro projeto comigo, para que eu vou trocar a fonte? A fonte já está upada lá, já está bonitinha, eu só vou refazer um novo projeto com a mesma fonte. Entendeu? E óbvio, vou adequar ali conforme o que o projeto pedir. Então, ter esse quê ali de... Por exemplo, a mesma coisa das grids. As grids estão configuradas lá no WordPress. Para que eu vou trocar a grid do projeto? Por que eu vou querer inovar? Não precisa. Eu só preciso fazer o design de uma forma que o público-alvo dele se sinta identificado. Né? Se identifique. Então, você ter essas manhas ali, de ter mais eficiência, ajuda bastante. O que você precisa ter noção? Você precisa ter noção que o comercial é o motor do seu negócio. Nenhum estúdio cresce sendo reativo, só reagindo às coisas que acontecem. O estúdio, ele tem que forçar a mudança. Ele tem que ir atrás de pessoas. Ele tem que ter funis implementados. Tem que ter um bom processo comercial. Além disso, se você... Falando nisso, né? Sobre o processo comercial. Se você não sabe como montar um bom processo comercial, aqui na descrição vai ter o link da minha playlist mostrando o meu processo comercial. Então é só você pegar lá e aplicar. O que tiver lá você consegue colocar na prática. O meu processo comercial de cabo a rabo ali. Beleza? Vai estar aqui na descrição. Você precisa ter um pipeline, né? O que é o pipeline? Quando você cria um CRM ali, tem várias abinhas do CRM assim, né? Então aqui lá é um pipeline. Então você precisa ter um pipeline para prospecção, uma aba ali para follow-up, relacionamento, base de clientes, clientes ativados, clientes desativados. Pelo menos uma planilha disso daí. Você se organizar ali para você ter uma planilha dos clientes que já passaram para sua empresa. Poxa, você está precisando de dinheiro e você já tem essa planilha, vai atrás de todos os clientes, tenta vender um novo serviço, se você não vender, pede uma indicação. Né? Teve um mentorado que entrou faturando 15.000 aqui, mandou mensagem para mim faz uma semana não, faz esses dias. Ele entrou, tipo, não faz nem um mês que ele tá na trilha, ele só entrou, eu falei, cara, entre em contato com todos os seus clientes e tenta vender, se você não vender, pede indicação. Ele falou pra mim que faturou 21 mil reais nisso. O cara faturava 12 a 15, foi para 21, só de um insight, entendeu? Venda é sobre você ter rotina e não sorte. Você desenhar essa rotina e você não só viver de indicação, sofrer indicações, né? Porque às vezes você nem pede indicação, você só recebe indicação. Então os clientes chegam no seu WhatsApp e você vai fechando. Então o cara que depende só de indicação, ele tá morto. Ele tá morto. Porque se um mês acontecer alguma coisa e ninguém indicar, o faturamento desse cara vai pro lixo. Entendeu? Vai pro saco, vai pra casa do caralho. Você não fatura nada. Além disso, para você poder fazer seu estúdio faturar mais de 15 mil reais, você precisa crescer, ou delegar para crescer, né?
E crescer exige que você deixe de ser indispensável. Ou seja, não você não você não pode ser responsável por tudo na sua empresa. Você tem que ter papéis bem definidos, o que você faz, o que outra pessoa pode fazer por você, e você se tornar dispensável para algumas coisas. Por exemplo, hoje no seu estúdio, se você fechar uma landing page, você é dispensável? Alguém vai fazer a landing page para você? Alguém vai correr atrás do briefing, do material para você, para alguém fazer a landing page? Então é um bom pensamento, por isso que eu tenho um gestor de projetos e tenho um designer dedicado em design aqui na minha empresa. E outro só para implementar. Né? Então, segue a dica aí para vocês. Vocês têm que deixar de ser mais dispensável. Você tem que ser dispensável na sua operação. E eu não estou falando aquele papo de, saia do operacional, vai para o estratégico. Não, eu estou falando assim, que você precisa ter bem definido que você não pode fazer tudo na sua equipe. Né? Delegar nada mais é que você multiplicar resultados, tá bom? Falando nisso, aqui no canal tem um vídeo mostrando para você como que você delega, tá bom? É um vídeo que você perde o medo de delegar. Dá uma procurada aqui no canal que você vai achar. Além disso, delegar é construir estrutura que roda sem o dono, que as coisas acontecem sem o dono ter que ficar prestando muita atenção. Aqui na minha empresa, eu não preciso necessariamente olhar todos os projetos que eu entrego, porque eu sei que a equipe já está treinada para fazer isso. A gestora de projetos vai entregar com o padrão de qualidade da Prisma. O projeto vai sair bem feito, mas porque o processo está bem desenhado. Então, o que a gente aprendeu nesse vídeo? O que você precisa? Você precisa ter uma clareza de modelo de negócio, você construir a narrativa da sua empresa, você precisa ter um bom comercial, um mapeamento bom do que você tem que fazer no processo comercial. Você tem que ter tempo para você sentar, pensar e tornar as coisas mais eficientes. Você precisa delegar e você tem que entender que R$ 15.000 é um teto mental que você coloca sobre você mesmo. Tá? Se você seguir esses outros pontos aqui, você vai ver que realmente era só você botar outras coisas em prática que você passa dos R$ 15.000. Que é bem simples, na verdade. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, me segue no Instagram, william.prisma. Até mais, valeu, falou.